Minhas ex-cunhadas me insultaram na frente dos vizinhos, e o que a criança disse depois mudou tudo. Eu sei que parece exagero, eu sei que você pode estar pensando que isso é só mais uma história de drama familiar, mas juro que cada palavra que vou te contar agora é absolutamente real. Cada detalhe, cada humilhação, cada lágrima derramada, tudo aconteceu exatamente como vou relatar. E se você está me ouvindo agora, por favor, fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que nem eu, que vivi tudo isso na pele, imaginava que fossem acontecer. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque eu quero saber que não estou sozinha, que outras pessoas também passaram por situações parecidas, que também foram humilhadas, traídas, expostas. Porque o que começou como mais uma humilhação na calçada da minha casa, num sábado de manhã qualquer, se transformou em algo muito maior, algo que expôs segredos que estavam guardados há anos, mentiras que vinham sendo contadas desde o início do meu casamento, traições que eu nunca imaginei que existissem. E tudo começou naquele sábado de manhã, quando eu só queria lavar a calçada e tentar seguir em frente com a minha vida. Eu estava tentando reconstruir minha rotina, tentando encontrar um pouco de paz depois de tudo o que tinha acontecido. Mas o destino, ou talvez a justiça divina, tinha outros planos para mim. Planos que envolviam expor a verdade, enfrentar meus medos e descobrir uma força dentro de mim que eu nem sabia que existia. E o que aconteceu depois daquele dia foi ainda pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Pior, mas também necessário, porque às vezes a gente precisa passar pelo inferno para renascer das cinzas. Era um sábado de manhã comum, daqueles em que você acorda cedo, ainda meio sonolenta, toma um café rápido e decide colocar a casa em ordem. O sol estava nascendo, os pássaros cantavam e havia uma brisa suave que tornava a manhã agradável. Eu estava ali, com a mangueira na mão, lavando a calçada da frente da minha casa. A água escorria pela sarjeta, levando embora a sujeira acumulada da semana. Era uma tarefa simples, quase terapêutica. Eu gostava daqueles momentos de silêncio, quando podia estar sozinha com meus pensamentos, tentando organizar a bagunça que minha vida tinha se tornado. O sol ainda estava fraco, a rua tranquila, com apenas alguns carros passando de vez em quando, e eu tentava aproveitar aquele momento de paz. Desde o divórcio, minha vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Não foi fácil aceitar que o casamento tinha acabado, que a família que eu construí com tanto amor, com tanto esforço, com tantos sonhos, simplesmente se desfez como um castelo de areia levado pela maré. Foram 10 anos de casamento. 10 anos em que eu me dediquei completamente, em que coloquei meus sonhos de lado para apoiar os sonhos dele, em que fui esposa, dona de casa, mãe, tudo ao mesmo tempo. E no final, não foi suficiente. Ou pelo menos foi isso que me fizeram acreditar. Mas eu estava tentando. Todos os dias eu acordava e me esforçava para ser forte. Principalmente por causa do meu filho. Ele era a minha razão de continuar, meu motivo para não desistir, minha âncora num mar de incertezas. Eu tinha 32 anos, era mãe de um menino de 7 e estava recomeçando a vida do zero. Morava numa casa simples, alugada, num bairro de classe média, onde todo mundo se conhecia. Sabe aquele tipo de bairro onde as pessoas sabem da vida de todo mundo? Onde qualquer coisa que acontece vira assunto na padaria, no mercadinho, na fila do banco? Pois é, era exatamente esse tipo de lugar. E justamente por isso, todo mundo também sabia do meu divórcio. Os olhares de pena, os comentários sussurrados quando eu passava, as perguntas indiscretas disfarçadas de preocupação, tudo isso fazia parte da minha rotina agora. Como você está? Está conseguindo se virar sozinha? Seu filho está bem? Perguntas que pareciam inocentes, mas que carregavam um julgamento implícito. Mas eu tinha aprendido a lidar com isso, ou pelo menos achava que tinha. Eu sorria, respondia educadamente e seguia em frente, porque no fundo eu sabia que a opinião daquelas pessoas não importava. O que importava era eu e meu filho. Mas naquele dia, quando vi minhas ex-cunhadas vindo pela calçada, conversando alto e rindo daquele jeito exagerado, forçado, eu senti um aperto no peito. Meu coração começou a bater mais rápido, minhas mãos ficaram suadas e eu sentia aquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Elas moravam a poucas casas dali, numa casa que tinha sido herança da mãe delas, e desde a separação, faziam questão de cruzar meu caminho sempre que podiam. Não era coincidência. Era absolutamente proposital. Elas queriam me ver sofrer. Queriam me lembrar a todo momento que eu não fazia mais parte daquela família. Que eu tinha sido descartada, rejeitada. E naquele dia, pelo jeito como vinham, pelo tom das risadas, pela forma como me olhavam, eu sabia que elas estavam dispostas a ir além. Eu fingi que não as vi. Continuei lavando a calçada, tentando ignorar,
tentando me concentrar no barulho da água, no movimento da escova, mas no fundo, meu coração já estava acelerado, minha respiração já estava irregular. Eu sabia que algo ia acontecer, e eu estava certa. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão de ficar calada, de não reagir, de tentar ser a pessoa maior, custaria tudo. Custaria minha paz, minha dignidade e quase custaria meu filho. E agora te contarei como começou o pesadelo que mudou minha vida para sempre, que me transformou de uma mulher calada e submissa em alguém que finalmente encontrou sua voz. Elas se aproximaram devagar, como quem não quer nada, mas eu sabia exatamente o que estava por vir. Eu podia sentir a tensão no ar, podia ver nos olhos delas aquela malícia, aquela vontade de me ferir. A mais velha, Márcia, sempre foi a mais agressiva das duas. Ela tinha 45 anos, era divorciada, sem filhos, e parecia que toda a amargura da vida dela se concentrava em destruir a felicidade dos outros. Ela nunca me aceitou como esposa do irmão dela. Desde o começo do meu casamento, desde o primeiro dia em que pisei na casa da família, ela fazia questão de me diminuir, de me fazer sentir que eu não era boa o suficiente, que eu não merecia estar ali. Ela criticava tudo, a forma como eu me vestia, o jeito como eu falava, minha família, minha formação. Nada era bom o suficiente para os padrões dela. E o pior é que meu ex-marido nunca me defendeu, nunca. Ele sempre ficava em silêncio, ou pior, concordava com ela, dizendo que ela só estava tentando me ajudar a melhorar. A outra, Patrícia, era mais nova, tinha 38 anos, era casada, mas não tinha uma relação feliz. Ela era mais dissimulada que Márcia. Ela sorria na minha cara, me abraçava, me chamava de cunhadinha querida, mas pelas costas espalhava mentiras sobre mim. Eu descobri isso aos poucos, quando pessoas que eu mal conhecia vinham me perguntar sobre coisas que eu supostamente tinha dito ou feito, coisas que eram completamente inventadas. E agora, depois do divórcio, as duas tinham se unido numa verdadeira cruzada para me destruir. Era como se elas tivessem encontrado um propósito em comum, uma missão: fazer minha vida um inferno. Elas pararam bem na frente da minha casa, e Márcia foi a primeira a falar, com aquela voz estridente, aguda, que parecia ecoar pela rua inteira. Ela queria que todo mundo ouvisse. Queria que todos os vizinhos prestassem atenção. Olha ela aí, fingindo de santa. Separou do meu irmão e agora quer pagar de vítima. Eu senti o sangue subir, senti meu rosto esquentar, senti a raiva começar a ferver dentro de mim. Mas respirei fundo. Contei até 10 mentalmente. Não ia dar a elas o prazer de me ver perder o controle. Não ia dar a elas a satisfação de me ver gritar, chorar ou reagir. Eu continuei lavando a calçada, tentando ignorar, tentando fingir que elas não existiam. Mas Patrícia não deixou. Ela completou, rindo alto, daquela risada falsa e irritante. Nem o filho dela gosta mais de ficar com ela. Vive chorando para ir para a casa do pai. Aquilo foi como uma facada no coração. Elas podiam falar o que quisessem de mim, podiam me xingar, me humilhar, me chamar do que quisessem, mas usar meu filho, mentir sobre ele, inventar que ele não gostava de ficar comigo, isso era demais, isso ultrapassava todos os limites. Eu apertei a mangueira com força, sentindo a água escorrer entre meus dedos, sentindo minhas unhas cravarem na palma da minha mão. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Alguns saíram para a calçada fingindo que estavam varrendo ou regando plantas. A dona Maria, que morava na casa ao lado, parou de varrer e ficou olhando. O seu João, do outro lado da rua, saiu com o jornal na mão e ficou parado na porta. Mas todos estavam prestando atenção, todos estavam ouvindo cada palavra, e elas sabiam disso. Era exatamente o que queriam: me humilhar publicamente, me fazer parecer uma mãe ruim, uma mulher fracassada, alguém que não merecia respeito. Eu quis gritar, quis dizer que tudo aquilo era mentira, que meu filho me amava mais do que tudo, que eu era uma boa mãe, que eu me dedicava a ele todos os dias. Mas a voz não saiu. Era como se toda a força que eu tinha, toda a coragem que eu vinha juntando desde a separação, tivesse ficado presa no peito. Eu só conseguia ficar ali, parada, segurando aquela mangueira, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos, lutando para não deixá-las cair. E elas continuavam. Márcia deu um passo à frente, cruzou os braços sobre o peito e disse com desprezo, com nojo na voz: "Você nunca foi boa o suficiente para ele. Meu irmão merecia coisa melhor. Merecia uma mulher de verdade, não uma fracassada como você." Patrícia concordou com a cabeça, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, como se fosse um fato incontestável. E agora tá aí, sozinha, sem ninguém,
Até a família dele te abandonou, porque ninguém aguenta você. Eu sentia a vergonha tomar conta de mim. Não pela separação em si, mas por estar sendo exposta daquele jeito, na frente de todo mundo, sem poder me defender. Mas o que descobri depois me deixou sem ar, porque aquilo não era só maldade gratuita, não era só duas mulheres amarguradas querendo descontar suas frustrações em mim. Havia algo muito maior por trás de tudo. Havia um segredo, uma mentira, uma traição que vinha sendo escondida há anos. E eu estava prestes a descobrir tudo. Eu não sabia naquela época, mas aquelas duas estavam escondendo algo grande, algo que poderia destruir a reputação delas, algo que envolvia meu ex-marido, dinheiro e uma mentira que vinha sendo contada desde muito antes da nossa separação. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era humilhação pura. Eu me sentia pequena, insignificante, como se não valesse nada. Eu abaixei a cabeça, desliguei a mangueira devagar e comecei a enrolar a mangueira, tentando manter a compostura, tentando não desmoronar ali mesmo, na frente de todo mundo. Minhas mãos tremiam, meu coração batia descompassado e eu sentia um nó na garganta que parecia que ia me sufocar. Elas riram, satisfeitas com o estrago que tinham feito, e começaram a se afastar, ainda comentando alto, ainda fazendo questão de que todos ouvissem. Coitada, nem para se defender serve. Sempre foi assim, fraca, mas foi nesse exato momento, quando eu achava que não podia ficar pior, que meu filho apareceu. Ele tinha estado brincando do outro lado da rua, na casa de um amiguinho, o Pedrinho, filho da Dona Carla, e devia ter ouvido os gritos, devia ter percebido que algo estava errado. Ele veio correndo, com aquele jeito decidido que só as crianças têm quando querem defender alguém que amam, quando veem uma injustiça sendo cometida. Ele atravessou a rua correndo, sem nem olhar para os lados, e eu senti meu coração parar por um segundo, com medo que um carro viesse, mas a rua estava vazia, e ele parou bem na frente das duas, olhando para cima com os olhinhos cheios de coragem, cheios de determinação. Ele era pequeno, magro, com o cabelo bagunçado e o rosto suado de tanto brincar. Mas naquele momento, ele parecia um gigante. Tia, a mamãe não é mentirosa. É ela que sempre fala para eu respeitar o papai e vocês. O silêncio foi imediato e absoluto. Márcia e Patrícia ficaram paralisadas, completamente sem reação, sem saber o que dizer. Os vizinhos que estavam assistindo também ficaram quietos. Alguns até baixaram a cabeça, envergonhados de terem ficado ali assistindo aquela cena sem fazer nada. E eu só consegui me ajoelhar ali mesmo, na calçada molhada, e abraçar meu filho com toda a força que eu tinha. Ele tinha dito tudo o que eu queria dizer, mas de um jeito tão puro, tão verdadeiro, tão inocente, que ninguém podia contestar. Ele era só uma criança de 7 anos, mas naquele momento, ele foi meu maior defensor, meu escudo, minha voz. Márcia tentou disfarçar, forçou um sorriso amarelo, falso, e disse com uma voz que tentava parecer doce, mas que saiu trêmula: "A gente estava só brincando, querido. Só conversando com sua mãe, mas meu filho não caiu nessa. Ele era pequeno, mas não era bobo." Ele balançou a cabeça com firmeza e respondeu: "Não tava não. Vocês estavam sendo más com a minha mãe. Eu ouvi tudo, e mentir é feio." Patrícia ficou vermelha, completamente sem graça, murmurou algo incompreensível e puxou a irmã pelo braço. "Vamos embora, Márcia." As duas se afastaram rapidamente, quase correndo, mas eu vi o olhar de ódio puro que Márcia me lançou antes de virar a esquina. Era um olhar que dizia claramente: isso não acabou. Aquilo não tinha acabado. Eu sabia. Elas iam voltar, iam tentar de novo, iam encontrar outra forma de me atacar. Mas naquele momento, tudo o que importava era meu filho. Eu o abracei com força, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem livremente pelo meu rosto. "Obrigada, meu amor. Obrigada por me defender." Ele me olhou com aqueles olhos inocentes, cheios de amor, e disse: "Eu te amo, mãe, e eu sempre vou te defender, porque você é a melhor mãe do mundo." Eu não consegui segurar o choro. Ali, na frente de todo mundo, eu chorei. Chorei de alívio, de amor, de gratidão. E também chorei porque sabia que aquela guerra estava longe de terminar. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava completamente errada, porque o que aconteceu nos dias seguintes foi muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. E tudo começou quando eu decidi investigar por que elas me odiavam tanto. Depois daquele episódio na calçada, eu achei que as coisas iam se acalmar, que minhas ex-cunhadas iam se envergonhar do que fizeram, principalmente depois de serem confrontadas por uma criança, e me deixar em paz, que elas iam perceber que tinham ido longe demais, que tinham ultrapassado todos os limites. Mas eu estava completamente enganada. Nos dias seguintes,
Comecei a perceber coisas estranhas acontecendo. Pequenas coisas no começo, que eu até tentei ignorar, mas que foram se acumulando até que eu não pude mais fingir que não estava vendo. Meu ex-marido, que sempre foi pontual para buscar nosso filho nos finais de semana, começou a atrasar. No começo eram 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora. E quando finalmente aparecia, vinha com um ar de superioridade, como se estivesse me fazendo um enorme favor, como se eu devesse agradecer por ele estar ali. Ele nunca foi assim. Durante o casamento, ele era ausente, trabalhava demais, não participava muito da criação do nosso filho, mas não era cruel, não era arrogante. Agora, parecia que alguém estava colocando coisas na cabeça dele, estava envenenando ele contra mim. E eu sabia exatamente quem eram essas pessoas, Márcia e Patrícia. Elas sempre tiveram uma influência enorme sobre ele. Desde que nos casamos, desde o primeiro dia, elas interferiam em absolutamente tudo. Criticavam a comida que eu fazia, dizendo que estava sem sal, ou salgada demais, ou que a mãe deles fazia melhor. Criticavam a forma como eu arrumava a casa, dizendo que estava bagunçado, ou organizado demais, ou que eu devia fazer de outro jeito. Criticavam até a roupa que eu vestia, dizendo que era muito curta, ou muito longa, ou muito colorida, ou muito sem graça. Nada, absolutamente nada que eu fizesse era bom o suficiente. E ele nunca me defendeu. Nunca. Sempre ficava do lado delas, sempre dizia que eu era sensível demais, que elas só estavam tentando ajudar, que eu devia agradecer por ter cunhadas tão preocupadas comigo. Mas não era ajuda, era controle puro. Elas queriam controlar tudo, queriam que eu fosse uma marionete nas mãos delas. E agora, depois da separação, elas tinham ainda mais poder sobre ele, porque ele estava sozinho, vulnerável, e elas aproveitavam isso. Comecei a notar também que meu filho voltava da casa do pai com comentários estranhos, coisas que uma criança de 7 anos não diria por conta própria. Mãe, a tia Márcia disse que você não gosta mais do papai. É verdade? Mãe, a tia Patrícia falou que você quer me afastar dele. Por que você quer isso? Eu sentia o sangue ferver toda vez que ouvia essas coisas, mas tentava manter a calma. Tentava não demonstrar a raiva que sentia. Eu me ajoelhava na frente dele, olhava nos olhos dele e explicava com toda a paciência que eu conseguia reunir. Meu amor, isso não é verdade. Eu sempre vou respeitar o papai, sempre vou querer que você tenha uma boa relação com ele. O divórcio não mudou o amor que temos por você, mas era difícil competir com a narrativa que elas estavam construindo. Elas estavam tentando virar meu filho contra mim, estavam plantando sementes de dúvida na cabecinha dele. E o pior é que meu ex-marido permitia. Ele deixava que elas falassem mal de mim na frente do nosso filho, deixava que elas plantassem dúvidas, deixava que elas destruíssem minha imagem, e isso me destruía por dentro, mas eu não podia desistir. Eu era a mãe dele e ia lutar por ele até o fim, até meu último suspiro. Foi então que comecei a investigar. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Comecei a fazer perguntas, comecei a procurar respostas, porque alguma coisa não fazia sentido. Por que elas me odiavam tanto? Por que essa necessidade de me destruir? Não podia ser só porque eu tinha me separado do irmão delas. Tinha que haver algo mais. E foi aí que descobri algo que mudou absolutamente tudo. O que vi nesse dia mudou tudo para sempre. E me fez entender que aquela guerra não era só pessoal. Não era só 2 mulheres amarguradas querendo me ver sofrer. Era muito maior do que eu imaginava. Envolvia dinheiro, mentiras e segredos que vinham sendo guardados há anos. Eu estava organizando uns papéis antigos numa tarde de domingo. Aqueles documentos que a gente guarda em caixas e nunca mais olha. Eram documentos do divórcio, extratos bancários antigos, contas pagas, essas coisas. Eu estava fazendo uma faxina geral, tentando colocar minha vida em ordem, quando encontrei algo estranho. Era um extrato bancário da nossa antiga conta conjunta, de quase 2 anos atrás, poucos meses antes da separação. Eu estava passando os olhos rapidamente, sem prestar muita atenção, quando vi uma transferência que me chamou a atenção. Era um valor alto, muito alto. Quase R$10.000, transferido da nossa conta conjunta para uma conta que eu não conhecia. Eu parei, voltei, li de novo. R$10.000. Aquilo foi feito em março de 2 anos atrás. Eu tentei me lembrar. Será que tinha sido eu? Será que eu tinha feito alguma transferência e esquecido? Mas não fazia sentido. Eu sempre fui muito cuidadosa com dinheiro, sempre anotava tudo, sempre guardava comprovantes. E R$10.000 não era uma quantia que eu simplesmente esqueceria. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu peguei outros extratos, comecei a procurar mais transferências. E encontrei. Não era só aquela. Tinha outra, de R$5.000, 2 meses antes. E outra, de R$3.000, 1 mês antes daquela de R$10.000.
todas para contas diferentes, todas que eu não conhecia. Decidi investigar. Liguei para o banco, expliquei a situação, pedi informações sobre aquelas contas. A atendente foi educada, mas disse que não podia me dar informações completas por questões de privacidade, mas ela podia me dizer o nome do titular da primeira conta, aquela que tinha recebido os R$10.000. E o que ela disse me deixou em choque absoluto. O nome era Márcia. Márcia Regina dos Santos, minha ex-cunhada. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu ex-marido tinha transferido R$10.000 para a irmã dele, sem me contar, usando dinheiro que era nosso, dinheiro que eu tinha ajudado a juntar. Eu senti uma mistura de raiva, traição e incredulidade. Como ele pôde fazer isso? E por que ele escondeu de mim? Pedi para a atendente verificar as outras contas também, e descobri que uma delas era da Patrícia. R$5.000 para Patrícia. A terceira conta eu não consegui identificar, mas tinha certeza que também estava ligada a elas de alguma forma. Comecei a procurar mais. Revirei todos os extratos que tinha guardado, todos os documentos, todas as anotações, e encontrei outras transferências. Não eram sempre para Márcia ou Patrícia. Algumas eram para contas que eu não consegui identificar, mas que provavelmente eram delas também, ou de pessoas ligadas a elas. No total, eram quase R$30.000. R$30.000 que tinham sumido da nossa conta ao longo de um ano e que eu nunca soube para onde foram. Eu me senti traída de uma forma que nem o divórcio tinha me feito sentir, porque aquilo era roubo, era mentira, era traição financeira, e de repente tudo fazia sentido. A hostilidade delas, a forma como me tratavam, a necessidade de me destruir, de me fazer parecer a vilã. Elas estavam protegendo um segredo. Elas sabiam que se eu descobrisse, poderia processá-las, poderia exigir o dinheiro de volta, poderia expô-las. E meu ex-marido também sabia, por isso ele nunca me defendeu. Por isso ele sempre ficou do lado delas, porque ele era cúmplice. Ele tinha tirado dinheiro da nossa conta, dinheiro que era meu também, e dado para irmãs dele sem me contar. E agora elas estavam desesperadas para me calar, para me afastar, para me fazer parecer louca ou instável, para que ninguém acreditasse em mim caso eu descobrisse. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Sentei no chão, no meio da sala, cercada de papéis, e comecei a chorar. Tudo o que eu tinha vivido, todas as humilhações, todas as mentiras, todos os ataques, tudo tinha uma razão, e essa razão era dinheiro. Elas não me odiavam porque eu não era boa o suficiente. Elas me odiavam porque eu era uma ameaça. Porque se eu descobrisse a verdade, elas perderiam tudo. Perderiam o dinheiro, perderiam a reputação, perderiam o controle que tinham sobre o irmão. Mas agora eu sabia. E não ia deixar barato. Pensei que já tinha visto de tudo. Mas estava errada. Porque o que eu ia fazer com essa informação mudaria tudo, e elas não faziam a menor ideia do que estava por vir. Eu ia expor a verdade, ia lutar pelos meus direitos, e ia mostrar para todo mundo quem eram as verdadeiras vilãs dessa história. Eu passei dias pensando no que fazer com aquela informação, dias em que mal consegui dormir, em que revirava na cama pensando em todas as possibilidades, em todas as consequências. Parte de mim queria confrontá-las imediatamente, queria pegar aqueles extratos, ir até a casa delas e jogar tudo na cara delas, exigir explicações, exigir o dinheiro de volta. Queria gritar, queria que elas sentissem a mesma humilhação que eu senti. Mas outra parte, a parte mais racional, a parte que tinha aprendido a ser cautelosa depois de tudo que tinha passado, sabia que eu precisava ser estratégica. Se eu agisse por impulso, elas poderiam inventar alguma desculpa, poderiam dizer que meu ex-marido tinha me contado sobre as transferências e que eu tinha esquecido, poderiam dizer que eu tinha autorizado, poderiam me fazer parecer louca, confusa, instável, e com o histórico que elas já estavam construindo de mim, com as mentiras que já estavam espalhando, seria fácil convencer as pessoas disso. Então decidi juntar mais provas. Decidi ser meticulosa, cuidadosa, estratégica. Comecei a anotar tudo. Cada comentário maldoso que meu filho trazia da casa do pai, cada palavra, cada insinuação. Anotava a data, a hora, o contexto, cada atraso do meu ex-marido, cada mudança de comportamento, cada olhar estranho. Tudo ia para o meu caderno. Comecei a gravar conversas também, sempre que possível, e sempre dentro da legalidade. Quando meu ex-marido vinha buscar nosso filho e fazia algum comentário, eu gravava. Quando ele me ligava e dizia algo suspeito, eu gravava. Eu estava construindo um caso, estava juntando evidências, e comecei a conversar com pessoas que conheciam a família dele.
Foi assim que descobri que não era a primeira vez que elas faziam isso. Uma prima distante do meu ex-marido, a Fernanda, me procurou depois de ouvir falar sobre o episódio na calçada. Ela me chamou para tomar um café, e foi então que ela me contou coisas que me deixaram ainda mais chocada. Ela me disse, em segredo, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvida, que Márcia e Patrícia tinham o costume de manipular a família inteira, que elas já tinham causado brigas entre irmãos, separações entre casais, afastamentos entre pais e filhos, que elas eram conhecidas por serem fofoqueiras, interesseiras e manipuladoras, e que muita gente tinha medo delas, medo de ser o próximo alvo, medo de ser exposto ou humilhado. A Fernanda me contou que elas tinham feito algo parecido com outra cunhada anos atrás, antes de eu entrar na família. A mulher tinha se casado com outro irmão, e Márcia e Patrícia fizeram a vida dela um inferno até que o casamento acabou. E depois espalharam que a culpa era toda dela, que ela era louca, desequilibrada. Isso me deu ainda mais força. Eu não estava sozinha. Outras pessoas também tinham sido vítimas delas. E talvez, se eu tivesse coragem de enfrentá-las, de expor a verdade, outras pessoas também teriam coragem de falar. Mas eu sabia que precisava de um momento certo. Um momento em que elas não pudessem fugir, não pudessem se esconder, não pudessem inventar desculpas. Um momento em que houvesse testemunhas, em que a verdade pudesse ser exposta publicamente. E esse momento chegou mais rápido do que eu esperava. Meu ex-marido me ligou numa quinta-feira à noite. Ele disse que ia fazer uma festa de aniversário para o nosso filho. Ele ia completar 8 anos dali a 2 semanas. E o pai queria comemorar na casa dele, com a família toda, incluindo, é claro, Márcia e Patrícia. Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente. Não queria estar perto delas, não queria fingir que estava tudo bem, não queria sorrir e ser educada enquanto elas me olhavam com desprezo. Mas então pensei melhor, pensei estrategicamente. Aquela era a oportunidade perfeita. Todos estariam lá, a família inteira, tios, primos, avós, e eu poderia expor a verdade na frente de todo mundo. Seria arriscado, eu sabia. Poderia dar errado, poderia me fazer parecer vingativa ou louca, mas também seria libertador. Seria minha chance de finalmente me defender, de mostrar quem eu realmente era e de expor quem elas realmente eram. Então aceitei. Disse que ia à festa, que queria estar presente no aniversário do meu filho, que achava importante que ele visse os pais juntos, mesmo separados, comemorando a vida dele. Meu ex-marido pareceu surpreso, mas satisfeito. Ótimo, vai ser bom para ele. E comecei a me preparar. Imprimi todos os extratos bancários, organizei todas as provas, destaquei as transferências suspeitas, coloquei tudo numa pasta, ensaiei o que ia dizer, como ia dizer, quando ia dizer. Pensei em todas as possíveis reações, em todas as possíveis desculpas que elas poderiam dar, e me preparei psicologicamente, porque eu sabia que não seria fácil. Sabia que haveria confronto, lágrimas, gritos, mas também sabia que era necessário. E então chegou o dia que tudo mudou, o dia em que eu finalmente ia enfrentar aquelas duas, o dia em que a verdade ia vir à tona. E nada, absolutamente nada, seria como antes. A festa era num sábado à tarde, na casa do meu ex-marido. Era uma casa que eu conhecia bem, afinal, tinha sido minha casa também por muitos anos. Quando cheguei, o lugar estava completamente cheio. Tinha balões coloridos por todo lado, decoração temática do super-herói favorito do meu filho, uma mesa enorme cheia de doces e salgados, crianças correndo e gritando para todo lado. Era uma festa bonita, bem organizada, e eu sabia que Márcia e Patrícia tinham colocado o dedo ali. Elas sempre gostaram de aparecer, de mostrar que sabiam fazer as coisas, de receber elogios. Meu filho veio correndo me abraçar assim que me viu, todo feliz, com o rostinho pintado de super-herói. Mãe, você veio! Eu abracei ele com força, sentindo aquele amor incondicional que só uma mãe sente. Claro que eu vim, meu amor. Eu não perderia seu aniversário por nada nesse mundo. Aquilo me deu forças. Eu estava fazendo aquilo por ele. Para que ele crescesse sabendo a verdade, sabendo que a mãe dele nunca foi a vilã que tentaram pintar, sabendo que eu sempre lutei por ele. Márcia e Patrícia estavam lá, é claro. Elas estavam na cozinha, organizando as coisas, dando ordens, agindo como se fossem as donas da festa. Quando me viram entrar, elas me olharam com aquele desprezo que eu já conhecia tão bem. Mas não disseram nada. Ainda. Provavelmente estavam surpresas de me ver ali. Provavelmente achavam que eu não teria coragem de aparecer. Eu cumprimentei todo mundo. Fui educada,
Sorri, conversei, abracei os tios, beijei os avós, brinquei com as crianças, mas por dentro, meu coração estava disparado, minhas mãos suavam, minha respiração estava irregular. Eu sabia que em algum momento teria que agir. E esse momento chegou quando todos se reuniram para cantar parabéns. As crianças estavam em volta da mesa do bolo, os adultos em volta das crianças, formando um círculo. Meu ex-marido estava ao lado do nosso filho, com a mão no ombro dele, sorrindo, e Márcia e Patrícia estavam logo atrás, como sempre, controlando tudo, observando tudo. Cantamos parabéns. Meu filho apagou as velhinhas com aquele sorriso lindo no rosto, e todos aplaudiram. E então meu ex-marido pegou um microfone que estava ali para fazer um discurso. Ele começou a falar sobre como estava feliz, como amava o filho, como queria que ele crescesse cercado de amor e de família. E então, ele olhou para mim e disse, com um tom que me pareceu condescendente, e agradeço também à mãe dele, que apesar de tudo, está aqui hoje. Apesar de todas as dificuldades, ela veio. Aquilo soou como uma ofensa disfarçada de elogio. Como se eu fosse a problemática. Como se eu fosse difícil. Como se eu estivesse fazendo um enorme favor de estar ali no aniversário do meu próprio filho. Eu vi Márcia e Patrícia trocarem olhares e sorrirem, satisfeitas. E foi nesse momento que eu decidi. Não ia esperar mais. Não ia deixar passar mais uma humilhação, mais uma insinuação. Eu me levantei, peguei minha bolsa e tirei a pasta de dentro. Todos me olharam, confusos, sem entender o que estava acontecendo. Meu ex-marido franziu a testa, claramente incomodado. O que você tá fazendo? Eu respirei fundo, senti meu coração acelerar ainda mais, mas mantive a voz firme. Eu também quero falar. Quero falar sobre amor, sobre família e principalmente sobre verdade. O silêncio foi imediato e absoluto. Todos pararam para me ouvir. Até as crianças ficaram quietas, sentindo que algo importante estava acontecendo. E eu comecei a contar sobre as transferências, sobre o dinheiro que sumiu da nossa conta conjunta, sobre as mentiras. Abri a pasta, mostrei os extratos, li os valores em voz alta. Disse as datas. 10 mil reais em março. 5 mil em janeiro. 3 mil em fevereiro. Tudo somado, quase 30 mil reais. E apontei para Márcia e Patrícia. Elas receberam esse dinheiro. Dinheiro que era meu também. Dinheiro que eu ajudei a juntar. E ninguém, absolutamente ninguém me contou. Meu ex-marido ficou pálido, completamente sem reação. Márcia tentou rir, tentou desconversar, tentou fazer parecer que aquilo era absurdo. Isso é ridículo, ela tá inventando, ela tá louca, sempre foi dramática. Mas eu não deixei, eu tenho provas, tá tudo aqui, e todo mundo pode ver. Passei os extratos para quem estava perto. As pessoas começaram a pegar, a ler, a comentar entre si em voz baixa, e o clima mudou completamente. A festa que era alegre e descontraída ficou tensa, pesada. Patrícia tentou sair, tentou se afastar discretamente, mas alguém, um primo, bloqueou a porta. Não, fica aí. Explica isso. Explica por que você recebeu 5 mil reais da conta do seu irmão sem a esposa dele saber. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Mas o pior ainda estava por vir. Porque o que aconteceu depois daquela revelação foi algo que ninguém, nem eu esperava, e mudaria tudo para sempre. Meu ex-marido tentou me calar. Ele levantou a voz, ficou vermelho, disse que eu estava causando uma cena desnecessária, que aquilo não era hora nem lugar, que eu estava estragando o aniversário do nosso filho. Você tá louca? Isso é aniversário de criança. Mas as pessoas não estavam do lado dele. Elas queriam respostas, queriam entender o que estava acontecendo. Um tio dele, o mais velho da família, um senhor de quase 70 anos que sempre foi respeitado por todos, pegou um dos extratos da minha mão e começou a ler com atenção. Ele ajustou os óculos, franziu a testa e então perguntou diretamente para Márcia, com aquela voz grave e séria. Isso é verdade? Você recebeu esse dinheiro? 10 mil reais? Ela gaguejou, ficou vermelha, tentou inventar uma desculpa. Foi um empréstimo, tio. Só um empréstimo. Eu ia devolver. Mas eu não deixei passar. Empréstimo? Eu nunca soube de empréstimo nenhum. Ninguém me perguntou, ninguém me contou. E você nunca devolveu nada. Já faz 2 anos. Patrícia entrou na conversa, tentando me atacar, tentando desviar a atenção. Você sempre foi dramática, sempre quis aparecer, sempre quis ser a vítima. Mas a Fernanda, a prima que tinha me contado sobre elas, se levantou e disse alto, para todo mundo ouvir. Não, ela não tá inventando. Vocês duas sempre fizeram isso. Sempre manipularam todo mundo.
Sempre causaram problemas. E tá na hora de alguém ter coragem de falar a verdade sobre vocês. Aquilo foi o estopim. Outras pessoas começaram a falar também. Começaram a contar histórias. Situações em que Márcia e Patrícia tinham causado problemas, brigas, separações. Uma tia contou que elas tinham espalhado mentiras sobre ela anos atrás. Um primo contou que elas tinham tentado virar ele contra a esposa. E de repente, elas não eram mais as poderosas da família. As que controlavam tudo, as que todos temiam. Eram as expostas, as desmascaradas. Meu ex-marido tentou me puxar para um canto, tentou me fazer sair dali, tentou me calar. Vamos conversar em particular. Você tá fazendo um escândalo. Mas eu não saí. Eu fiquei exatamente onde estava. E disse tudo o que tinha para dizer. Disse que elas tinham tentado virar meu filho contra mim, que tinham me humilhado publicamente na frente dos vizinhos, que tinham mentido sobre mim, espalhado boatos, destruído minha reputação. E que tudo isso era para esconder o que elas tinham feito, para me fazer parecer louca caso eu descobrisse a verdade. A festa acabou ali. Não teve mais alegria, não teve mais comemoração. As pessoas começaram a ir embora, constrangidas, sem saber o que dizer. Algumas vieram falar comigo antes de sair, disseram que acreditavam em mim, que sentiam muito. Outras saíram em silêncio, evitando olhar para mim. Meu filho estava confuso, sem entender direito o que estava acontecendo, por que os adultos estavam brigando, por que a festa tinha acabado daquele jeito. Eu me ajoelhei na frente dele, segurei o rostinho dele com as 2 mãos e disse com toda a sinceridade: "Desculpa, meu amor, eu não queria estragar seu aniversário, mas eu precisava falar a verdade. Às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis, mesmo quando dói." Ele me abraçou, apertado. "Tá tudo bem, mãe. Eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo." E aquilo foi tudo o que eu precisava ouvir. Aquilo me deu a certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Mas quando saí daquela casa, quando coloquei meu filho no carro e dirigi de volta para nossa casa, eu sabia que tinha perdido algo. Tinha perdido a pouca relação que ainda restava com a família do meu ex-marido. Tinha perdido a chance de manter as coisas civilizadas, amigáveis. E talvez tinha perdido até a confiança do meu filho, que agora via os adultos brigando, se acusando, expondo segredos. Eu chorei no carro inteiro. Chorei de raiva, de alívio, de medo, de exaustão. Fiz o certo ou estraguei tudo? Será que valia a pena? Será que eu devia ter ficado calada? Essa pergunta não saía da minha cabeça. Martelava sem parar. E então aconteceu algo completamente inesperado, que mudou tudo de novo, que me mostrou que eu não estava sozinha, que havia pessoas do meu lado. Nos dias seguintes àquela festa desastrosa, meu ex-marido não falou comigo, não mandou mensagem, não ligou, nada, silêncio absoluto. Eu fiquei preocupada, com medo, achando que ele ia tentar me impedir de ver meu filho, que ia entrar com algum processo, que ia usar aquela cena na festa contra mim. Eu mal conseguia dormir, ficava acordada de madrugada imaginando os piores cenários possíveis. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, quem apareceu na minha porta, numa terça-feira à noite, foi Patrícia, sozinha. Quando abri a porta e vi ela ali, parada, eu quase fechei na cara dela. Mas ela estava diferente, muito diferente. Sem maquiagem, com o rosto inchado e vermelho, como se tivesse chorado muito, com olheiras profundas, com o cabelo preso de qualquer jeito. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. "Por favor, só me escuta. Só 5 minutos." Eu hesitei. Parte de mim queria mandar ela embora, dizer que não tinha nada para conversar. Mas outra parte, a parte curiosa, queria ouvir o que ela tinha a dizer. Eu deixei ela entrar, mas fiquei na defensiva, de braços cruzados. "O que você quer?" Ela entrou devagar, olhou ao redor como se estivesse revivendo memórias e sentou no sofá. Olhou para o chão por um longo tempo e então começou a falar, com a voz baixa e trêmula. "Eu queria te pedir desculpas. Desculpas sinceras. Por tudo." Aquilo me pegou completamente de surpresa. "Desculpas? Você veio aqui me pedir desculpas?" Ela balançou a cabeça, ainda olhando para o chão. "Eu sei que a gente fez muita coisa errada. Eu sei que te magoamos, te humilhamos, tentamos destruir você. E eu sei que você tinha todo o direito de expor a gente. A gente mereceu." Eu cruzei os braços com mais força, tentando não me amolecer. "Então por que fizeram? Por que me trataram daquele jeito?" Ela suspirou fundo, limpou uma lágrima que escorria. "Porque a Márcia sempre foi assim. Ela sempre controlou tudo, sempre manipulou todo mundo. E eu sempre fui fraca demais para enfrentar ela. Sempre tive medo dela. Eu senti uma pontada de pena, mas não deixei isso me amolecer completamente. E o dinheiro? Por que aceitaram o dinheiro?" Ela olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. "Foi ideia dela. Ela convenceu meu irmão a transferir o dinheiro.
Disse que a gente estava passando dificuldade, que precisava de ajuda, e ele acreditou. Mas eu juro, eu não sabia que você não sabia. Eu achei que ele tinha te contado. Eu não acreditei. Balancei a cabeça. Você sabia sim. Você sabia que eu não sabia. E mesmo assim, aceitou o dinheiro. Ficou calada. Deixou que ele mentisse pra mim. Ela não negou, só abaixou a cabeça, envergonhada. Eu sei. E eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Fiquei em silêncio, tentando processar aquilo, tentando entender se ela estava sendo sincera ou se era só mais uma manipulação, mais um jogo. E então ela disse algo que me deixou completamente gelada, que fez meu coração parar. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Uma coisa importante. Meu coração acelerou. Senti um frio na barriga. O quê? O que mais? Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. A Márcia tá planejando entrar com um processo para tentar tirar a guarda do seu filho de você. Ela tá convencendo meu irmão, tá dizendo que você é instável, que fez uma cena na frente de todo mundo, que não é uma boa influência pro menino. O que ela disse nessa hora me deu calafrios. Porque eu sabia que Márcia era capaz disso. Sabia que ela não ia desistir, que ela ia tentar se vingar. E sabia que se ela tentasse, ia usar tudo contra mim. Inclusive aquela cena na festa, que agora parecia ter sido um erro terrível. Eu senti o pânico tomar conta de mim. Senti meu corpo inteiro tremer. Tirar a guarda do meu filho? Ela pode fazer isso? Ela tem como fazer isso? Patrícia balançou a cabeça lentamente. Ela tá tentando convencer meu irmão. Tá dizendo que você é instável emocionalmente, que fez uma cena absurda no aniversário do menino, que expôs ele a uma situação traumática, que não pensa no bem-estar dele, tá juntando testemunhas, tá falando com um advogado. Eu senti as pernas fraquejarem. Tive que me sentar, porque achei que ia desmaiar. Sentei no sofá, ao lado dela, tentando respirar, tentando processar aquilo. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Patrícia continuou, com a voz ainda baixa. Eu vim te avisar porque eu não concordo com isso. Eu sei que você é uma boa mãe. Eu sempre soube. E eu sei que a Márcia tá fazendo isso só por vingança. Só porque você a expôs. Ela não se importa com o menino. Ela só quer te destruir. Eu olhei pra ela, ainda desconfiada, ainda tentando entender. E por que você tá me contando isso? Por que você tá do meu lado agora? O que você ganha com isso? Ela limpou as lágrimas que continuavam caindo. Porque eu tô cansada. Cansada de ser controlada por ela. Cansada de fazer coisas erradas. Cansada de viver com medo. E porque eu vi o jeito que seu filho te defendeu naquele dia na rua. Ele te ama de verdade. E você não merece perder ele. Você não merece passar por isso. Eu não sabia se acreditava nela completamente. Mas também não podia ignorar o aviso. Se Márcia realmente estava planejando isso, eu precisava me preparar. Precisava de um advogado. Precisava de provas de que eu era uma boa mãe. Precisava de testemunhas. Precisava de tudo. Precisava lutar com todas as minhas forças. Patrícia se levantou para ir embora. Parou na porta, virou-se para mim e disse: "Só mais uma coisa." Eu olhei para ela esperando. "O quê?" Ela olhou para mim com uma expressão séria, quase assustada. "Não subestime a Márcia. Ela é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Qualquer coisa mesmo. Ela já destruiu outras pessoas. E ela não vai parar até te destruir também." E saiu, deixando-me sozinha com aquele peso enorme nos ombros. Eu fiquei ali, sentada no sofá, sozinha, sentindo o peso daquelas palavras, sentindo o medo tomar conta de mim. Será que Patrícia estava sendo sincera? Ou era uma armadilha, mais uma forma de me manipular, de me fazer parecer paranoica? Eu não sabia. Mas uma coisa eu tinha absoluta certeza. Eu não ia deixar ninguém tirar meu filho de mim. Não sem lutar até o fim. Até meu último suspiro. Eu ia fazer o que fosse necessário para proteger meu filho, para manter minha família. E quando não esperava mais nada, quando achava que estava completamente sozinha, recebi uma visita que mudou tudo de novo, que me deu esperança. 2 dias depois daquela conversa com Patrícia, numa quinta-feira à tarde, meu ex-marido apareceu na minha casa. Ele não tinha avisado, não tinha ligado antes. Simplesmente tocou a campainha. Quando abri a porta e vi ele ali, meu coração disparou. Achei que ele vinha me entregar uma intimação, um processo, alguma coisa ruim. Ele estava sério, com o rosto cansado, mas não parecia bravo, parecia exausto, derrotado. "Podemos conversar? Por favor, é importante." Eu deixei ele entrar, mas fiquei tensa, preparada para me defender. Se ele vinha falar sobre guarda, sobre processo, sobre tirar meu filho de mim, eu já estava mentalmente preparada para lutar. Mas não foi isso. Ele entrou, olhou ao redor e sentou na mesma cadeira onde sempre sentava quando ainda éramos casados. Passou a mão no rosto, suspirou fundo e disse algo que eu nunca esperava ouvir. "Eu não sabia que você não sabia do dinheiro, eu juro." Eu olhei para ele, incrédula. "Como assim você não sabia?"
Você fez as transferências. Você tirou o dinheiro da nossa conta. Como você não sabia que eu não sabia? Ele balançou a cabeça, parecendo genuinamente arrependido. Eu fiz as transferências, sim. Mas a Márcia me disse que você tinha concordado. Que vocês tinham conversado sobre isso, que você tinha aceitado ajudar elas porque estavam passando dificuldade. Eu acreditei nela. Eu senti a raiva subir de novo. E você acreditou, sem me perguntar, sem confirmar comigo? Você simplesmente acreditou nela e transferiu quase 30 mil reais sem falar nada comigo? Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu sei, eu fui idiota. Eu sempre fui idiota quando se trata das minhas irmãs. Elas sempre me manipularam e eu sempre deixei. Sempre acreditei em tudo que elas diziam. E isso destruiu nosso casamento. Isso destruiu você. Aquilo era verdade. Ele sempre foi manipulado por elas. Sempre foi controlado. Mas isso não justificava. Não apagava a dor, a traição, a humilhação. E agora? O que você quer? Ele olhou para mim, direto nos olhos. Agora eu quero consertar. Eu quero devolver o dinheiro. Todo ele. Vou cobrar das minhas irmãs, vou tirar do meu bolso se for preciso. Mas vou devolver. E eu quero que você saiba que eu nunca mesmo, vou tentar tirar nosso filho de você. Você é uma boa mãe. Sempre foi. Eu senti um alívio enorme, como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Mas ainda tinha dúvidas, ainda tinha medo. E a Márcia? Ela tá planejando entrar com processo. A Patrícia me contou. Ele suspirou, parecendo ainda mais cansado. Eu sei. Ela me procurou, tentou me convencer. Disse que você era instável, que tinha feito uma cena, que não era boa pro nosso filho. Mas eu disse não. Eu disse que não vou apoiar nenhum processo, nenhuma tentativa de te prejudicar. E disse que se ela continuar com isso, eu vou me afastar dela completamente. Aquilo me surpreendeu profundamente. Ele nunca tinha enfrentado as irmãs antes. Nunca tinha escolhido outra pessoa ao invés delas. Nunca. E o que ela disse? Ele deu um sorriso amargo, triste. Ela me chamou de traidor. Disse que eu tô escolhendo você ao invés da família. Disse que eu vou me arrepender. Mas eu não me importo mais. Eu tô cansado de ser controlado por ela. Eu balancei a cabeça. Não é sobre escolher entre mim e ela. É sobre fazer o certo. É sobre proteger nosso filho. Ele concordou, balançando a cabeça. Eu sei. E eu devia ter feito isso há muito tempo. Devia ter te defendido desde o começo. Devia ter colocado limites nelas. Mas eu não tive coragem. E você pagou o preço. Ficamos em silêncio por um longo momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. E então ele disse, com a voz embargada: eu sei que eu estraguei tudo. Sei que não tem volta pra gente, que nosso casamento acabou. Mas eu quero ser um pai melhor. Quero ser um homem melhor. E quero que nosso filho cresça vendo que a gente consegue se respeitar, mesmo separados. Eu senti as lágrimas virem, mas dessa vez não eram lágrimas de raiva ou dor. Eram lágrimas de alívio. Eu também quero isso. Sempre quis. Ele se levantou para ir embora, mas antes de sair, parou na porta e disse: obrigado por não desistir dele, por lutar por ele. Mesmo quando todo mundo estava contra você, mesmo quando te fizeram parecer a vilã, você não desistiu. Isso é ser uma boa mãe. Eu não respondi. Só assenti com a cabeça, emocionada demais para falar. E quando ele saiu, quando fechei a porta, eu finalmente consegui respirar de verdade. Finalmente senti que talvez, só talvez, as coisas fossem melhorar. Mas o mais importante não foi o que perdi nessa jornada, senão o que ganhei. E isso eu só entendi depois, quando tudo se acalmou. As semanas seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Meu ex-marido cumpriu a palavra dele. Começou a devolver o dinheiro, aos poucos, mas devolveu. Não foi fácil para ele, sei que teve que fazer sacrifícios, mas ele fez. E mais importante do que o dinheiro, ele começou a ser mais presente na vida do nosso filho. Não como marido, isso nunca mais ia acontecer, mas como pai. Como um pai de verdade, que participa, que pergunta sobre a escola, que vai às reuniões, que brinca, que ensina. E isso fez toda a diferença para o nosso filho. Ele ficou mais feliz, mais seguro, mais confiante. Márcia, como era de se esperar, não aceitou bem nenhuma dessas mudanças. Ela tentou virar a família inteira contra mim. Tentou espalhar mais mentiras. Tentou convencer todo mundo de que eu era a vilã, de que eu tinha armado tudo, de que eu tinha manipulado todo mundo. Mas dessa vez, as pessoas não acreditaram. Elas tinham visto as provas com os próprios olhos, tinham lido os extratos bancários, tinham ouvido a verdade. E muitas delas, inclusive, começaram a se afastar dela. Começaram a perceber o padrão de comportamento, a manipulação constante, as mentiras, e decidiram que não queriam mais fazer parte disso. Patrícia, por outro lado, realmente mudou, ou pelo menos tentou. Ela se desculpou publicamente numa reunião de família, admitiu que tinha errado, que tinha sido conivente com as manipulações da irmã, devolveu a parte dela do dinheiro, toda ela, de uma vez, e se afastou completamente da Márcia. Elas não se falam mais até hoje. Não viramos amigas,
eu e Patrícia. Não dá pra apagar tudo o que aconteceu, toda a dor que ela causou. Mas pelo menos não éramos mais inimigas. Havia um respeito mútuo, uma compreensão de que ambas tínhamos sido, de formas diferentes, vítimas da manipulação de Márcia. E meu filho, meu pequeno guerreiro, meu defensor, continuou sendo minha maior força. Ele nunca duvidou de mim, nunca acreditou nas mentiras que tentaram plantar na cabecinha dele. E meu filho, meu pequeno guerreiro, meu defensor, continuou sendo minha maior força. Ele nunca duvidou de mim, nunca acreditou nas mentiras que tentaram plantar na cabecinha dele. E sempre que alguém tentava falar mal de mim, ele me defendia com aquela coragem que só as crianças têm, aquela honestidade pura que não conhece medo ou conveniência. Um dia, semanas depois de tudo aquilo, ele me perguntou enquanto jantávamos: "Mãe, por que a tia Márcia era tão má com você?" Eu parei, pensei bem na resposta, porque não queria mentir pra ele, mas também não queria plantar ódio no coração dele. Respirei fundo e disse: "Às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão com dor por dentro. Isso não justifica, mas explica. E o importante é que a gente sempre escolha fazer o certo, mesmo quando é difícil." Ele pensou por um momento e disse: "Você sempre faz o certo, mãe. Você é minha heroína." E naquele momento, eu soube que tudo tinha valido a pena. Todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, toda a humilhação, todo o medo, porque meu filho sabia a verdade. Ele sabia quem eu era de verdade, e isso era tudo o que importava. Eu aprendi muita coisa com tudo isso. Aprendi que silêncio nem sempre é a melhor resposta, que às vezes a gente precisa falar, precisa se defender, precisa expor a verdade mesmo que isso cause dor, mesmo que isso cause conflito. Aprendi que guardar tudo dentro, tentar ser sempre a pessoa maior, sempre a que cede, sempre a que engole o orgulho, não é virtude, é autodestruição. Aprendi que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, pela nossa dignidade, pela nossa verdade, que às vezes a gente precisa causar uma cena, precisa incomodar, precisa sacudir as coisas, porque a paz falsa, aquela que é mantida às custas do nosso silêncio e da nossa dor, não é paz de verdade, é apenas uma ilusão que nos consome por dentro. Aprendi também que família nem sempre é quem tem o mesmo sangue que a gente. Às vezes, família é quem fica do seu lado quando tudo desmorona, quando todo mundo te abandona, quando você está no fundo do poço. É quem acredita em você quando todos duvidam, quem te defende quando todos te atacam, quem te estende a mão quando você está caída. E muitas vezes, essas pessoas não têm nenhum laço de sangue com você. São amigos, vizinhos, até estranhos que se tornam anjos na sua vida. A Dona Maria, minha vizinha, por exemplo, veio falar comigo depois de tudo. Ela me disse que sempre soube que eu era uma boa pessoa, uma boa mãe, e que sentiu muito por não ter me defendido naquele dia na calçada, mas que a partir dali, ela sempre estaria do meu lado. E ela cumpriu. Sempre que me via, perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa, se meu filho estava bem. Pequenos gestos que faziam toda a diferença. Aprendi que eu sou muito mais forte do que imaginava, que eu posso ser humilhada, traída, atacada, exposta, mas ainda assim posso me levantar, posso sacudir a poeira, secar as lágrimas e continuar, porque dentro de mim existe uma força que eu nem sabia que tinha, uma força que vem do amor pelo meu filho, do amor próprio que fui redescobrindo, da certeza de que eu mereço respeito e dignidade. Durante anos, eu acreditei que era fraca, que precisava de alguém para me proteger, para me validar, para me dizer que eu tinha valor, mas descobri que não. Descobri que eu sou completa sozinha, que eu sou capaz, que eu sou forte, e essa descoberta foi libertadora. Foi como renascer, como descobrir quem eu realmente sou, por baixo de todas as camadas de insegurança e medo que tinham sido colocadas em mim ao longo dos anos. Hoje, quando olho para trás, quando penso em tudo o que aconteceu, não sinto mais raiva, não sinto mais ódio, não fico mais acordada de madrugada pensando em vingança ou em como poderia ter feito diferente. Sinto gratidão. Eu sei que parece estranho, que parece impossível sentir gratidão por ter sido humilhada e traída, mas é verdade. Sinto gratidão por ter tido coragem de enfrentar aquelas duas mulheres, de expor a verdade, de lutar pelos meus direitos. Gratidão por ter um filho que me ama incondicionalmente, que me defende, que me vê como heroína mesmo com todos os meus defeitos e falhas. Gratidão por ter descoberto quem eu realmente sou, por ter encontrado minha voz, minha força, minha dignidade. E gratidão até pelas pessoas que me feriram, porque sem elas eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Hoje eu vivo uma vida diferente. Não é uma vida perfeita, longe disso. Ainda tenho contas para pagar, ainda tenho dias difíceis,
Ainda tenho momentos de dúvida e insegurança. Mas é uma vida honesta. É uma vida em que eu posso olhar no espelho e gostar da pessoa que vejo. É uma vida em que meu filho me respeita, me admira, me ama. E isso não tem preço. Voltei a estudar, algo que tinha abandonado quando casei. Estou fazendo um curso de administração, porque sempre quis ter meu próprio negócio. E quem sabe, em alguns anos, eu consiga realizar esse sonho. Fiz novas amizades, amizades verdadeiras, com pessoas que me aceitam como eu sou, que me apoiam, que torcem por mim. E aprendi a colocar limites. Aprendi a dizer não. Aprendi que eu não preciso agradar todo mundo. Não preciso ser perfeita. Não preciso carregar o peso do mundo nas costas. Aprendi que está tudo bem não estar bem às vezes. Que está tudo bem pedir ajuda. Que está tudo bem ser vulnerável. Meu relacionamento com meu ex-marido melhorou muito. Não somos amigos, mas somos parceiros na criação do nosso filho. Conversamos sobre escola, sobre educação, sobre o futuro dele. E conseguimos fazer isso com respeito, sem brigas, sem ataques. Ele mudou muito também. Fez terapia, começou a entender os padrões de comportamento da família dele, começou a colocar limites nas irmãs. E isso fez dele um pai melhor e, consequentemente, fez nosso filho mais feliz. Márcia continua sendo Márcia. Ela não mudou. Provavelmente nunca vai mudar. Ainda espalha mentiras, ainda tenta manipular as pessoas, ainda tenta causar problemas. Mas agora, as pessoas sabem quem ela realmente é. E ela perdeu o poder que tinha, perdeu o controle sobre o irmão, perdeu o respeito da família, perdeu a capacidade de me ferir, porque eu não dou mais poder a ela. Eu não ligo mais pro que ela diz, pro que ela pensa, pro que ela faz. Ela não tem mais espaço na minha vida, na minha mente, no meu coração. E isso é libertador. Às vezes eu a vejo na rua, de longe, e não sinto mais raiva, não sinto mais medo, sinto pena. Pena de alguém que vive uma vida tão amarga, tão cheia de ódio, tão vazia de amor verdadeiro. E agradeço por não ser como ela, por ter escolhido um caminho diferente. E se tem uma coisa que eu quero que você, que está me ouvindo agora, leve dessa história, é isso. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. Nunca aceite ser humilhada em silêncio. Nunca engula sapos achando que isso é ser forte ou ser a pessoa maior. Porque não é. Ser forte é se defender. Ser forte é falar a verdade. Ser forte é lutar pelos seus direitos, pela sua dignidade, pelo seu valor. Nunca aceite ser tratada como menos do que você é. Nunca aceite mentiras, manipulações, traições. E se você descobrir que está sendo enganada, que está sendo usada, que está sendo desrespeitada, fale, exponha, lute, porque a verdade sempre vem à tona. Sempre. Pode demorar dias, meses, anos, mas ela vem, e quando ela vem, ela liberta. Eu fui humilhada na frente dos vizinhos. Fui chamada de mentirosa, de mãe ruim, de mulher fracassada. Fui traída financeiramente, emocionalmente, moralmente. Fui atacada, exposta, julgada. Mas no final, quem caiu foram aquelas que tentaram me derrubar. E quem ficou de pé fui eu, com meu filho do meu lado, com minha dignidade intacta, com minha consciência limpa e com a certeza absoluta de que fiz o certo. E isso ninguém pode tirar de mim, ninguém pode apagar, ninguém pode diminuir. Hoje eu sei quem eu sou. Sou uma mulher forte, corajosa, determinada. Sou uma mãe que luta, que protege, que ama incondicionalmente. Sou uma pessoa que escolhe a verdade, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando custa caro. E sou uma sobrevivente. Sobrevivi a um casamento difícil, a uma separação dolorosa, a ataques cruéis, a humilhações públicas. E não só sobrevivi. Eu prosperei, eu cresci, eu me transformei. E se você está passando por algo parecido, se você está sendo humilhada, atacada, desrespeitada, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Eu passei por isso. Outras mulheres passaram por isso. E nós sobrevivemos. E você também vai sobreviver. Você também vai se levantar. Você também vai descobrir sua força. Só não desista. Não deixe que eles te quebrem. Não deixe que eles te façam acreditar que você não tem valor. Porque você tem. Você é valiosa. Você é forte. Você é capaz. E você merece respeito, amor e dignidade. Sempre. E aquele dia na calçada, quando meu filho me defendeu, quando ele disse que eu não era mentirosa, quando ele mostrou pra todo mundo quem eu realmente era, aquele dia mudou tudo. Foi o começo da minha libertação. Foi o momento em que eu percebi que não estava sozinha, que tinha alguém do meu lado, alguém que acreditava em mim. E foi o momento em que eu decidi que não ia mais ficar calada, que ia lutar, que ia expor a verdade. E foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Então, obrigada por ter me ouvido até aqui. Obrigada por ter ficado comigo durante toda essa jornada. E se você se identificou com alguma parte dessa história, comenta aqui embaixo. Me conta de que cidade você é.
Me conta se você já passou por algo parecido. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente compartilha, mais forte a gente fica. E juntas a gente pode mudar essa realidade. Juntas a gente pode se apoiar, se fortalecer, se libertar. Essa é minha história. A história de como fui humilhada, traída e atacada. Mas também a história de como me levantei, lutei e venci. E se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Lute por você. E nunca, nunca mesmo, deixe ninguém te fazer sentir pequena. Porque você é gigante, você é incrível e você merece tudo de bom que essa vida tem para oferecer.